Olá, gente, bom dia, bem-vindos a mais um Aquecendo o Coração. Sempre neste horário, recebendo uma palavra de Deus que vai abençoar não somente a tua manhã, mas todo o teu dia, em nome de Jesus. Que bom ter você conosco. Quero agora poder ministrar uma palavra de Deus que vai te abençoar, eu não tenho dúvida disso. Lembre sempre de deixar o like e compartilhar, dividir o pão, porque com certeza muita gente precisa receber o que você vai receber da parte de Deus. Hoje eu quero falar sobre isso, né? Deus nunca deixa a obra pela metade. Aquilo que ele começou, ele vai completar na sua vida. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22, que diz assim, ó: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Então Jesus chega numa cidade chamada Betsaida, e as pessoas rogaram a Jesus que ele tocasse em um cego. Jesus operava milagres e as pessoas não perdiam a oportunidade de trazer a ele os enfermos ou pedir que ele tocasse nos tais. E não foi diferente com esse cego. E assim Jesus faz. Ele atende o clamor. Eu quero dizer para você que Jesus atende o clamor. Então ele põe as mãos no cego, só que algo curioso acontece, diferente de todas as outras ocasiões. Ele põe as mãos no cego e pergunta se ele está vendo. E aí aquele cego diz: Vejo os homens como árvores que andam. Exatamente isso. Mas eu pergunto para você, estava certo? Estava correto? Ele não estava completamente restaurado. Não estava. Ele viu os homens, mas como árvores que andam. O que Jesus faz? Jesus torna a colocar as mãos sobre ele novamente. E aí a Bíblia diz que ele olha firmemente. Jesus deve perguntar naturalmente para ele: e agora? E aí ele olha firmemente. E a Bíblia diz aqui que ele já via os homens ao longe e distintamente. Ou seja, o Senhor Jesus começou a obra e o Senhor Jesus completou a obra. Quantas vezes nós, na nossa impaciência, não permitimos que o Senhor ele complete a obra em nossas vidas? Nós ficamos impacientes e muitas vezes saímos da presença de Deus, reclamamos, ficamos inquietos, tomamos decisões precipitadas e não permitimos que Deus conclua aquilo que ele começou. O Senhor não é um Deus de obras inacabadas. A obra que ele começou, ele vai completar. Se ele começou uma obra no teu casamento, se ele começou uma obra na tua família, se ele começou uma obra, um chamado que você sente no teu coração, se ele começou uma obra na tua saúde, ele vai completar. É só você continuar na presença dele. Você imagina se aquele cego ele tivesse dito: Senhor, tá bom assim, tá melhor do que estava, pelo menos eu estou vendo os seres humanos como árvores, né? Eu não via nada. Mas não, o Senhor deveria completar a obra na vida dele. Jesus perguntou se ele estava vendo, ele disse: Eu vejo os homens como árvores que andam. Seja sincero com o Senhor. Você precisa ser sincero, ser sincera com Deus. Se de repente você não está satisfeito, se de repente algo está te incomodando, fale com Deus, abra o seu coração, se expresse para Deus. Deus ele quer a nossa sinceridade. Eu vejo os homens como árvores que andam. Bom, não está suficiente então. O Senhor põe a mão e completa a obra na vida daquele homem. Então eu quero entregar isso para você. Deus tem prazer
em completar a obra na sua vida. Se a cura começou, e em alguns casos ela é gradativa, vá até o fim, confiando, declarando que você está curado, curado em nome de Jesus. Isso serve para o teu casamento, isso serve para a tua vida espiritual, isso serve para a tua vida profissional, para todas as áreas da sua vida. Deus quer te ver pleno e completo na presença dele. Quem foi que disse que Deus se satisfaz em ver os seus filhos padecendo a míngua, sofrendo nas mãos do inimigo? Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter lutas, vai. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. As lutas existem, as provas existem, passamos pelos desertos, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Então você tem que acreditar nisso e viver uma vida que prevalece. Isso mesmo, viver uma vida que prevalece, que sobressai. Tudo bem, Senhor, lutas eu vou ter, mas vitórias eu terei ainda mais em nome de Jesus. Porque em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou, por meio daquele que nos amou. Então é isso que eu quero te entregar nessa manhã. Não se atemorize, não se desespere. O Senhor que começou a obra, Ele quer completar. Agora você tem que cooperar com isso. Diz a palavra de Deus: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então continua firme, continua em oração, continua na tua consagração, no teu propósito fiel a Deus, que aquele que em você começou a boa obra, Ele vai completar. Até que tudo na tua vida fique muito claro, muito distinto e você possa entender perfeitamente, enxergar perfeitamente, compreender perfeitamente tudo. Tá aqui, ó. Quero ler com você de novo para a gente finalizar e fazer a nossa oração. Olha só, versículo 24 de Marcos 8. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Estava certo isso? Não estava. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Glória a Deus. Tornou a pôr-lhe as mãos. Se necessário, Deus põe a mão novamente. Ele vai continuar operando. Ele não é um Deus de obras inacabadas. Ele foi reformando a terra e reformando, até que ele disse que tudo que ele fez era bom. Ele tinha que ficar satisfeito. Muito mais do que você. Guarde isso que eu vou te dizer agora para a gente finalizar. Muito mais do que você. Deus quer, Ele próprio, ficar satisfeito com a obra terminada na tua vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, fazer a nossa oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra enriquecedora e verdadeira e fiel que o Senhor nos entregou nessa manhã. Eu creio que isso aqui é uma resposta para todas essas pessoas que nos acompanham. Muitas delas estão incomodadas, Senhor, porque algo não está completo ainda na vida delas. Mas hoje o Senhor está entregando para elas essa palavra profética, deixando claro que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Seja na área espiritual, na saúde, na família, nos relacionamentos, na vida profissional, o Senhor vai completar. E a obra do Senhor é perfeita. Então eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas e peço por elas, Pai, para que elas se mantenham fortes e firmes na Tua presença e que o Senhor complete a obra que já foi começada. Satanás não vai impedir, meu Deus, que essa pessoa tenha êxito. Não vai impedir que essa pessoa complete aquilo que foi começado na vida dela. Porque maior é o Senhor na vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Fica firme, que Deus te abençoe e que você possa, ao final de tudo, dizer: valeu a pena continuar buscando a Deus. Aquele que começou a boa obra,
é fiel para completar. Muito obrigado por sua atenção. Não esqueça de compartilhar e abençoar outras pessoas com esse quadro, com essa ministração aquecendo o coração. Até amanhã, se assim Deus quiser.